Bom dia, pessoal. Tudo bem? Maravilha. Hoje nós vamos falar sobre a capítulo que trata das relações entre princípios e regras no direito processual penal. E aqui eu já habilitei os comentários. Aguardar o pessoal chegar, dar um ajuste aqui na câmera. Maravilha. Aqui já estamos com o nosso café. Esse assunto é um assunto muito importante. É um assunto que estrutura a forma de interpretar o direito processual penal. Então, você dominando as relações de derivação entre princípios e regras, é possível a percepção de quando uma regra não está dentro do sistema ou foi produzida abusivamente. Tá? Bom dia. Então, já estamos iniciando, né? Aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Então, estamos aqui já com o pessoal no Instagram, outro pessoal que está no Facebook, também no YouTube. Então, gente, essa é a live de número 23, tá joia? Corresponde ao curso de Direito Processual Penal, em conformidade com a teoria do direito, está aqui conosco, certo? Então, hoje nós estamos entrando, para quem está acompanhando o livro, na página 563, e vamos até a página 579. Esse capítulo, gente, ele encerra a quinta parte. Isso quer dizer que a partir do nosso próximo encontro, nós vamos iniciar a introdução à análise do direito processual penal. A partir de amanhã, então, nós vamos cuidar da investigação preliminar. Aí damos início a todos aqueles assuntos tradicionais que são abordados em qualquer curso de direito processual penal. Hoje nós estamos diante do capítulo sobre princípios e regras. Existe uma relação. E o que é que nós vamos estudar aqui, gente? Olha, a gente vai responder as seguintes questões. Eu elaborei aqui um rol de questões para a gente tornar a exposição mais didática. Então, a primeira é quais que são as diferenças entre os sistemas acusatório e inquisitivo no processo penal. Isso porque o sistema acusatório, também denominado de um grande princípio chamado acusatório, ele tem relacionado a ele outros princípios. Poderíamos até classificar como subprincípios. Então, o sistema acusatório é dotado de características que nós chamamos de princípio, uma norma princípio. Então, essas características nós vamos identificar e apartar do sistema inquisitivo. E, naturalmente, que essas características elas são desenvolvidas em regras. Então, por isso que a relação entre princípios e regras. Por quê? Porque as regras, elas são derivadas dos princípios. Ou, em outra medida, nós mencionamos que elas são adscritas aos princípios. Esse nome, adscrição, não é adstrição, tá? É adscrição, com C mesmo. Tem a ver com essa relação de derivação, nós vamos saber. Então, o que é a adscrição? Qual a diferença entre sistema acusatório e inquisitivo? Sabemos? E como fundamentamos isso? Qual a importância, então, dos princípios e regras e de você perceber qual a distinção de outra para o dia a dia prático, né, para os estudos, para a atividade profissional, como devemos aplicar isso? Outra pergunta que nós vamos formular aqui como uma pergunta central é o que são leis de quadro, né?
Vocês sabem o que são espaços de quadro, né? Esse nome é um nome muito usado pelos constitucionalistas, e a ideia de espaços de quadro, ela pode nos servir também, justamente para você justificar quando uma regra deriva da Constituição e quando ela está no espaço que a Constituição não regula. Isso existe no nosso sistema. Outra coisa, gente, existem críticas em relação ao método positivista. Elas procedem, né? Então, como devemos interpretar? Usamos o método positivista, né? Como isso deve ser feito? Procedem essas críticas? Então, isso também é algo relevante, né, para que a gente possa saber o que estamos fazendo, né? Como podemos saber que estamos aplicando a regra, colocando a palavra certa ali no lugar? Outra coisa, quais formas de relação que podem existir entre princípios e regras? Então, aqui nós fazemos uma dedução, né, uma dedução na verticalizada, que pode significar complementariedade e preenchimento de espaços. Mas o que isso significa dizer? Né? Qual que é a ideia, né, disso? O que isso significa dizer? Certo? Então, para os que estão chegando agora, essa é a live de número 23, viu, gente? Estamos aqui, já preparamos o nosso cafezinho, conforme prometido, tá? E o capítulo 23 é um encerramento de uma sucessão de partes do nosso livro que compõem a estática jurídica e o início da dinâmica. Então, estamos na dinâmica jurídica, mas explicando, né, como é que essa dinâmica funciona. O que é a dinâmica? É a produção das normas. Como isso deve ocorrer? Os princípios e regras, então, partem de uma primeira noção de se saber o que é princípio, né? Então, em relação ao que é princípio, podemos dizer o seguinte: olha, ele é uma norma fundante, né? Ele é um elemento fundamental. A partir dele, nós podemos derivar regras, e as regras, se não estiverem derivadas do princípio, eu posso submetê-las a controle, né? Então, qual que é a ideia de controle, né? O controle pode ser feito não porque a gente consegue amarrar, né, o julgador. Até hoje nós não conseguimos evitar que alguém abuse do poder. No entanto, para o futuro, por intermédio de providências de controle, né, controle de nulidade, controle de validade, tá? Controle através dos recursos, o controle epistemológico da prova, você pode fazer a posteriori uma reação jurídica ao que foi feito indevidamente. Então, naquela ideia, até mesmo da física, de que toda ação corresponde a uma reação, o sistema proporciona reações para aquele que resolve abusar do poder. Então, qual a importância de se distinguir princípio e regra? É que, no momento de se concretizar um princípio, uma regra e uma sentença, nós vamos ter parâmetros para fazer esse controle, certo? Então, são parâmetros, né? São bases. Então, aqui nós começamos com a ideia de a descrição normativa. O que é isso? É a ideia de que cada tópico que está no artigo 5º da Constituição é fonte de validade, de fundamentação de diversas regras que estão no Código de Processo Penal e que estão em outros dispositivos de outras leis. Então, por exemplo, quando nós mencionamos prisão, né, prisão em flagrante, como é que está disposta a prisão em flagrante na Constituição? Está ao lado da prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Então, ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Ali nós temos, então, uma disposição fundamental do nosso sistema, uma garantia fundamental que está no artigo 5º e que ela é seca, ela não diz o teor do que significa flagrante, não explica o conceito de cada um dos elementos ali envolvidos, né, o que é ordem escrita da autoridade judiciária. Mas, a partir dali, nós temos vários princípios que deduzimos, e desses princípios, várias regras. Por exemplo, ordem escrita de autoridade judiciária é indicativa de que ali nós temos uma necessidade de uma decisão fundamentada, e se for prisão em flagrante, de se saber o que é flagrante delito. Então vejam que
um dispositivo aparentemente simples, ele tem conceitos que são completados, que são complementados pela legislação infraconstitucional. Então, aqui nós temos uma descrição, ou seja, quando eu falo ordem escrita da autoridade judiciária, eu digo, bom, decisão fundamentada. Bom, também é prisão preventiva. Então, eu tenho vários dispositivos que podem ser derivados desse princípio. Por exemplo, o artigo 315, parágrafo 2º do nosso Código de Processo Penal dispõe a respeito de quando uma decisão não será fundamentada. Está lá, certo? Praticamente uma cópia do que regra o Código de Processo Civil. Então, nós temos vários parâmetros para dizer que uma decisão não será fundamentada, por exemplo, quando não obedecer teor de súmula, né? Quando desacatar um teor de súmula, ou quando essa decisão servir para qualquer coisa também, né? Além disso, gente, esse dispositivo que trata da prisão por ordem escrita da autoridade judiciária ou flagrante delito, dela eu também posso derivar o artigo 564, inciso 5, que diz que ocorrerá nulidade em razão de deficiência de fundamentação de uma decisão, né, ausência da fundamentação. Então, desse dispositivo, eu também relaciono com outro da Constituição. A relação pode ser, pessoal, uma relação horizontal entre um dispositivo do mesmo texto e outro, como, por exemplo, do artigo 5º e do artigo 93, inciso 9, que diz que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. Então, aqui eu tenho uma relação horizontal. Na vertical, eu tenho também outros dispositivos que tratam da fundamentação jurídica. Por exemplo, se cuidar de uma decisão de prisão preventiva, ela deve observância aos requisitos do artigo 312, em relação ao fumus commissi delicti e periculum libertatis, né? Então, essa aqui também é uma coisa muito importante, tá? Porque você percebe que existe uma relação na vertical e entre princípio, por exemplo, o princípio da fundamentação e as disposições que dizem como a decisão deve ser fundamentada. Então, isso quer dizer que quando há uma distorção, né, quando a relação entre o princípio e a regra não combina, nós temos aí a afirmar que podemos fazer um controle a posteriori, né? Ora, a decisão não está fundamentada como manda a lei. Eu posso, então, ingressar com um recurso, ingressar com a impugnação, nessa impugnação afirmar a nulidade e colocar em funcionamento, vejam aí a dinâmica, todo o procedimento penal, tá? Então, a descrição, ela envolve uma outra questão, que é a questão de complementariedade, né? Então, pode haver uma relação complementar, e isso não tem a ver exatamente com lei complementar, mas existe uma relação complementar entre vários dispositivos do Código de Processo Penal e a sua norma superior, que é a Constituição Federal. Em especial, aquele tópico que trata do núcleo duro das disposições processuais penais. O núcleo duro é aquele que está no artigo 5º, né, da Constituição. O artigo 5º ele tem várias regras de processo penal. Observem também que a outra parte do dispositivo aqui referido cuida da prisão em flagrante. Mas a Constituição, naturalmente, não fala de prisão em flagrante. Nós temos um artigo do Código de Processo Penal que diz o que é. E é um artigo um tanto criticável. Nós vamos ver isso quando formos estudar a prisão. Por que criticável esse dispositivo? Porque ele tem 4 incisos que disciplinam a prisão em flagrante. Os 2 primeiros fazem menção ao flagrante próprio, quando a pessoa acaba de cometer a infração ou quando está cometendo, flagrante próprio. Os 2 outros dispositivos, a própria doutrina traz expressões interessantes, curiosas, para explicar o que significa essas prisões em flagrante. E um deles, no inciso 3, a doutrina fala, olha, se trata de um quase flagrante, né? Um quase flagrante. Olha, flagrante, um quase flagrante, nem é flagrante, não deixa de ser, né? Essas expressões quase flagrante, quase contrato, né? Ou então uma noção também parecida, que é a de pré-cautelaridade da prisão em flagrante, né? O pré-cautelar nem diz uma coisa, nem diz que é outra, né? É parecido com aquela noção antiga, como o Afrânio fala, Afrânio Silva Jardim, de quase contrato. Não chega a ser contrato, nem deixa de ser. Então, a doutrina fala, em relação ao inciso 3 do artigo 302, que se cuida de um flagrante
irreal, né? Já diz que não é flagrante, né? Um flagrante que não é verdadeiro ou um quase flagrante. Isso vem uma crítica, né, a esse dispositivo. O inciso 4 é um pouco pior, porque fala do flagrante por assimilação. Mas vejam, tudo isso a gente quer explicar que existe uma derivação, deve existir uma derivação entre os limites do texto da Constituição da República e os limites do texto de uma lei de menor nível, né, uma lei infraconstitucional. Então, nós podemos ter duas formas, né, de complementação. A complementação pode ser vinculada à Constituição, mas a complementação, pessoal, do ordenamento jurídico pode se dar nos espaços liberados pela Constituição. Nós tomamos esse termo de um artigo de Roberto Alexi. Tem tradução brasileira que fala de ordenamento jurídico, o ordinário e o extraordinário. E nesse artigo ele menciona as chamadas leis de quadro, né? Os espaços de quadro. Os espaços de quadro seriam aqueles espaços onde a Constituição nem proíbe o legislador de legislar, nem a Constituição determina como se deve legislar. Ou seja, ela simplesmente libera. Naturalmente que nós precisamos de parâmetro para isso, né? Onde a Constituição não previu e também não proibiu, o legislador não pode fazer tudo, tá? Então hoje nós temos um tema curioso aqui, que é em relação ao chamado, a chamada colaboração premiada, né? Aos espaços de consenso, aos espaços consensuais. Para usar o termo do professor Geraldo Prado, ele chama de suspensão pactuada de garantias, porque nesses acordos de colaboração premiada, a pessoa acaba sendo obrigada, não obrigada diretamente, mas ela é incentivada a confessar para obter uma benesse, né? Então, quando você faz, por exemplo, um acordo de colaboração premiada, outro instituto também que exige a confissão, como é o acordo de não persecução penal, não há bem uma cogência direta, violenta, em relação à forma como a pessoa está confessando. Mas acaba que tudo leva a crer que é vantajoso confessar e ela acaba sendo impelida a isso indiretamente. A nosso ver, é um meio coercitivo, moral, né, e até um tanto irresistível, se você perceber que é possível ser processado e, de repente, ser condenado até injustamente a uma pena alta. Então, são institutos que hoje são regrados, a nosso ver, nesses espaços de quadro, né, que a Constituição ela não proíbe diretamente, né, e ela também não determina como deve ser feito. O que ela prevê é a determinação da transação penal no âmbito dos juizados especiais para crimes denominados de menor potencial ofensivo. E aqui a gente começa a fazer as injunções, as inferências, se seria proporcional, né, se haveria proporcionalidade na criação de tantas formas de colaboração premiada no nosso sistema, tá? Então, muitos entendem que é inconstitucional, a nosso ver, existe uma dúvida séria em relação à proporcionalidade das colaborações premiadas no sistema brasileiro, em especial por implicar suspensão de garantias individuais fundamentais que seriam, na origem, indisponíveis, tá? Então, gente, a ideia nossa é de fundamentar essas conclusões. E nós fundamentamos a partir dos princípios. Mas por que os princípios, né? Os princípios jurídicos, especialmente os princípios fundamentais, constitucionais, eles não vieram do acaso, né? Assim, ali eles estão na Constituição, situados, assentados no texto constitucional, porque nós passamos por muitas dificuldades. Assim, foi muita gente que morreu, muita gente que derramou sangue, por isso que existe ali o princípio, né? Então é muito de relação também, mas aí a relação já não é entre princípio e regra que eu estou me referindo, mas é a relação entre uma questão muito mais delicada, que é de poder, né? O poder estatal ele é sempre gigante perto do poder individual, tá? E esse é o ponto central para a gente perceber a importância das garantias fundamentais sempre em relação ao poder estatal, né? Aí eu estava vendo aqui alguns artigos falando dos direitos fundamentais dos policiais, etc., na ocorrência, né? Olha, esse tipo de argumento em relação aos direitos fundamentais do policial existe, é verdade, mas quando ele se vê acusado de um crime perante o Estado, né? Em relação aos indivíduos, né, aos cidadãos,
esse argumento não é válido, né, para, por exemplo, justificar ações arbitrárias. A ação do policial ela é regulada ali nos limites das excludentes de licitude, né? Então, tudo que fugir isso aí para, por exemplo, colocar a atuação policial como uma atuação superior à situação dos cidadãos é algo indevido, porque a relação de poder não se configura dessa maneira. Se for a relação de poder entre um policial e um indivíduo, o policial ele está num patamar acima, porque ele representa o próprio Estado, tá? E essa é a ideia, né, de relação, considerando a noção, o conceito de direito fundamental. Aqui eu estou com os amigos aqui presentes, muito obrigado pela presença, viu, gente, pelo apoio. Professor Pietro Chidishimo, membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, nosso amigo. Grande abraço, tá? Eunice está sempre presente, Davi, estudioso aí também, nosso amigo Lucas. Bom, eu fico muito feliz que vocês estejam aí logo cedo, tá? A gente está transmitindo agora ao vivo para as plataformas do Facebook, né, na minha página, e também no YouTube. Então, não esquecem de ir lá no YouTube, se inscrever, porque a qualidade é bem interessante do material que está sendo colocado, né? Tem todas as lives do capítulo 1 até o presente capítulo, são 41 lives ao total, inclusive acompanhando o número de 41 capítulos desse nosso livro, nosso novo livro, Curso de Direito Processual Penal em Conformidade com a Teoria do Direito, com o propósito de facilitar o acesso, né, de debater esses assuntos, ampliar as possibilidades de conhecimento, tá? Lembra também de enviar aquele aviãozinho para os amigos aí do Instagram, dizer, olha, está acontecendo a live agora, está bacana, vamos lá ficar um pouco conversando, e não esquece de curtir lá os posts do YouTube, clica no sininho para receber as atualizações, e quem não assistiu as lives anteriores, não tem problema algum, vai lá e assiste tudo que está postado, elas estão disponíveis eternamente, não vão sair, e essa é a ideia, tá? O melhor de tudo é que o material é livre para vocês estudarem quando quiserem, quando desejarem. E aí, gente, cafezinho ainda dá tempo, né, de pegar. Eu já tomei alguns quando estava estudando hoje logo cedo, né? E preparei outro aqui para acompanhar a live, tá? Então o cafezinho dá sempre tempo, né? Esse aqui foi expresso hoje. E quero fazer um convite para vocês. Hoje nós vamos estar com o querido amigo, professor Alexandre de Moraes da Rosa, conhecido de vocês, né, uma grande referência do processo penal. Será às 19 horas a nossa live. Eu com ele, nós vamos debater assuntos de processo penal aí. Todos estão convidados às 19 horas, tá joia? Vai ser um bate-papo bem legal com Alexandre de Moraes da Rosa, que também é um grande cara, um grande amigo, um grande parceiro. Bom, gente, vamos então continuar aqui nosso raciocínio, né? Falei bem de a descrição, né? Aí quando falar a descrição, aí vocês não vão ficar mais assustados com esse termo. Também falamos sobre espaços de quadro, né? Aí quando vocês encontrarem algum livro, leis de quadro, a coisa já fica mais simples. Por quê? Porque é o espaço que a Constituição liberou para o legislador legislar. Só que para o legislador legislar, ele não pode fazer qualquer coisa. Qual um dos parâmetros importantes para que você saiba o que o legislador pode fazer? É o princípio da proporcionalidade. A estrutura dele parte da exigibilidade, conformidade e ponderação. Anotem aí, né? Exigibilidade, conformidade e ponderação, tá certo? Tem outros termos que traduzem isso, né? Eu tenho necessidade, adequação e proporcionalidade de sentido estrito, enquanto confrontos de vantagens e desvantagens. Então, na hora de legislar, ele deve identificar esses parâmetros para não fazer absurdos, né? Então, é também dessa maneira que a gente vai identificar se uma lei está exagerando na sua interferência na liberdade humana. A questão é uma questão estrutural. O preenchimento desses espaços do sistema, né? E a gente faz a divisão, aí colocamos os tópicos, né, separadamente para tentar tornar a matéria mais didática, ela se dá
ou por complementariedade, que é a derivação de uma regra a princípio, por exemplo, para falar de outro assunto, citação do réu. A citação do réu é toda regulamentada no CPP, mas decorre de qual princípio? Está lá na Constituição, ampla defesa e contraditório. Então, nenhuma regra de citação deve mitigar ampla defesa e contraditório. É por isso que nós colocamos em dúvida tanto as citações por WhatsApp, porque falta previsão legal, né? Não, falta previsão legal, não pode ser, tanto a possibilidade disso acontecer no futuro. Por quê? Porque nós podemos ter uma mitigação séria à ampla defesa, né? Ao contraditório, mediante os comunicados via WhatsApp. Eu acho interessante essa história de WhatsApp, de telefone, né? A metodologia, por exemplo, de cobrança de dívidas, né, das empresas em geral. De repente, ela tem acesso a todos os dados dos consumidores e fazem uma atuação concertada para cobrar dívida e manda outros robôs, ligam, né? Ligam robôs, ligam pessoas, ligam pessoas que cobram dívidas que existem ou que não existem e mandam mensagens por WhatsApp, né? E pressupõe que a pessoa que está recebendo a ligação, ela está ciente do tipo de dívida. Imagine, isso com uma dívida comum. Vocês imaginem o que é constranger alguém com ameaça de privação da liberdade por WhatsApp, né? Pensamos que isso não deve ser aprovado pelo Congresso, né? Ou seja, o Estado ele tem que ser dotado de garantias, né, e de estrutura adequada para somente limitar a liberdade de alguém quando houver o chamado juízo de certeza, o chamado nexo, tá? Aí, gente, chegamos num outro ponto aqui, importante, que é a diferença entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo. Nós perguntamos lá no início, né, qual a diferença de um para o outro? Ora, pessoal, nós temos alguns princípios, né? Eles são praticamente opostos. Você pode fazer o seguinte, é uma espécie de relação, né, de binariedade. Por exemplo, em relação ao sistema inquisitivo, nós temos juiz parcial. Em relação ao sistema acusatório, o juiz deve ser imparcial. Então, aqui a gente já tem uma característica, a imparcialidade do sistema acusatório. Lá no sistema inquisitivo, as decisões não carecem de fundamentação. Muitas das vezes, o processo é, inclusive, secreto. Você não sabe as razões pelas quais você foi absolvido ou condenado. No sistema acusatório, é exatamente o oposto. As decisões precisam ser fundamentadas. O processo deve ser público, não deve ser público no sentido de constranger o acusado, né? De expor o acusado. Para usar a expressão de Simone Schreiber, o processo não pode servir a uma publicidade opressiva, né? Publicidade opressiva não, que é aquela publicidade de mídia, né, para expor a pessoa, execrar, não deve ser dessa forma. Isso é um desvirtuamento da garantia fundamental. Mas o processo deve ser público no seguinte sentido, no sentido de assegurar que o processado ele possa ter acesso ao seu conteúdo, né? Essa é a publicidade que nós temos e que deveria ser a publicidade interpretada e aplicada pelos tribunais. Então, o princípio da publicidade está intrínseco ao sistema acusatório. Do outro lado, o sistema inquisitivo geralmente admite outro tipo de coisa, não? Ordalhas, né, juízo de Deus, julgamentos baseados na íntima convicção, dentre outros. Aí temos juiz com definição de competência bem precisa, né, competência pré-estabelecida, sistema acusatório. O sistema inquisitivo não teria esse propósito. Outra coisa é em relação às concepções de verdade. O processo acusatório ele tem uma espécie de verdade legitimada pelo seu procedimento, né? Legitimação pelo procedimento. Aí temos aqui, então, tópicos que dispõem sobre isso, né? A legitimação do processo deve ser uma legitimação baseada no procedimento. Por outro lado, lá no processo inquisitivo, né, a verdade seria uma verdade a todo custo, uma verdade real, ou uma verdade real no sentido daquela verdade inquisitiva, né, do perfil inquisitor do juiz. Então, esses princípios nós desenvolvemos aqui nesse capítulo e também demonstrando que esses princípios eles são fonte de derivação das regras, ou, em sentido inverso, eles são fontes de fundamento de validade, tá? Então, fonte de fundamento de validade, tá joia? Bom, gente, o núcleo do nosso sistema acusatório está todo na Constituição. Na Constituição da República, pessoal, nós temos tantos
princípios importantes, tantos dispositivos importantes. É aquele dispositivo da prisão, são os dispositivos concernentes ao tribunal do júri. Observem que o júri prevê o julgamento secreto pelos jurados, no caso, a votação secreta, o sigilo das votações, mas é o próprio rito do júri que assegura racionalidade, quando prevê que a pronúncia deve ser fundamentada e não devemos levar a júri aquela pessoa que deva ser absolvida pelos jurados. Então, só em último caso que se vai a júri, e dessa maneira nós criticamos o indúbio pro societate, né? Nós criticamos, nós confrontamos, tá? Então, aqui também nós fazemos uma forma binária de explicar o processo penal, né? A gente vê assim no nosso sistema, a gente toma essas ideias do Salad e de outros autores, também nós desenvolvemos alguns aspectos em torno da verdade, é que a gente tem, primeiro, no nosso sistema, um perfil de buscar a verdade a todo custo. Quando o código faz menção à necessidade de se buscar a verdade substancial, isso é buscar a verdade a todo custo. Tanto que o código, ali pelo artigo 567, né, 566, 567, ele prevê que é possível você usar outros meios para se alcançar uma finalidade de verdade. Também no 572 ele dá esse realce a uma ideia de obtenção das finalidades em detrimento dos meios adotados. Isso é o que o cara chama de ambição de verdade, né? Então, se quer a verdade, todo mundo quer saber a verdade e vai atrás da verdade a todo custo. Qual o risco disso? É da gente ter um perfil de juiz inquisidor, né? Um juiz que acabe prejudicando aquela necessidade do sistema de tê-lo no centro e ao alto do triângulo, enquanto equidistante, enquanto imparcial, né? Imparcial é não ser parte. Se você toma partido, você quebra essa imparcialidade. É por isso que o triângulo é tão fantástico na hora de explicar a relação processual democrática, que é uma relação que tem dividida de maneira igual o acusador e o réu. E o juiz não fica nem de um lado nem do outro, ele fica no centro e ao alto. Então, toda vez que o juiz pende para o lado do Ministério Público, ele está atuando de maneira inquisitiva, tá? Por outro lado, agora com os sistemas consensuais, com os procedimentos consensuais, nós encontramos a ideia de uma desistência da verdade, né? Ou seja, se a pessoa confessar, resolveu o problema. Isso realmente é um absurdo, porque nós sempre tivemos a confissão como algo não suficiente para a condenação. E agora, de repente, nós resolvemos aceitar a confissão para aplicar penas restritivas de direito. Qual a ideia da confissão, então, hoje? É ela retornar aquele patamar, aquele parâmetro, aquele paradigma da confissão ser a rainha das provas. E isso é algo que é medieval, né? Então, a nosso ver, essas duas posturas, né, a ambição da verdade ou desistência da verdade, ela acaba violando a dignidade humana. E nós explicamos aqui esses elementos, né, de proteção, necessidade de proteção das garantias fundamentais pela estrutura desses princípios e regras que estamos aqui a expor, tá? Então, é como se você precisasse realmente de parâmetros, né, de critérios, que nada pudesse ser feito de qualquer maneira. Né? E aí, pessoal, quem chegou agora, essa é a live número 23, tá joia? Relação entre princípios e regras de processo penal. Nós temos todas as lives organizadas lá no nosso canal YouTube, então quem está assistindo agora pode embalar e assistir as demais conosco. Amanhã nós vamos tratar de investigação preliminar, tá? Bem legal, certo? Aí, pessoal, aqui nós falamos já, né, da diferença entre o sistema acusatório inquisitivo, o que é a descrição, né, o que são leis de quadro, tá? E agora nós vamos para a última questão aqui, que geralmente se critica o positivismo jurídico, né, especialmente o chamado método positivista. Quando você fala método positivista, isso é redutor da gama de ganhos que significou o positivismo jurídico e o próprio método. Então, às vezes a gente vê uma crítica ferrenha ao positivismo, né? Isso é positivista, não pode ser e tal, mas veja, o que o positivismo faz é estabelecer pontos de partida. Aí exemplificam, né, com problemas que nós tivemos no dia a dia, né, na história, com a aplicação do método positivista.
fulano de tal, né, ligado a um regime autoritário, agia de maneira positivista. Mas vejam só, a ideia de se agir de maneira incorreta parece que não é relacionada ao método. Inclusive, nós podemos ter vários exemplos, né, de pessoas vinculadas a um método ou ao outro, e o problema não está no método, mas em quem está aplicando, né? Então, quando a gente coloca o sujeito para aplicar o método, essa é a grande questão, porque nós não conseguimos ainda conter o abuso de uma pessoa que deseja violar uma regra, violar um sistema, seja ele um sistema, por exemplo, de cunho hermenêutico filosófico, seja ele um sistema de direito positivista, né, um método positivista. Tanto um quanto o outro podem apresentar distorções na aplicação prática. E por que essa distorção, gente? É que nós não encontramos ainda uma forma de segurar a mão de quem deseja exceder, né, em relação aos limites do poder. E aqui o que é que a gente teria, então, como fundamento para evitar, né, para conter os excessos do poder humano, né? Porque a ideia de poder é inerente à liberdade, né? Nascemos livres, né? Então é inerente à liberdade, o ser humano nasceu livre. Ao mesmo tempo, o ser humano necessita de algumas bases para sobreviver de maneira tranquila, pacífica. Uma delas é a segurança. E em razão da necessidade de segurança, se estabelece uma ordem. Então, por exemplo, se você está na sua casa, né, geralmente a criança ela necessita de segurança, né? E para isso ela precisa de uma rotina. O que é isso se não ordenar, se não criar uma ordem jurídica? Tá? Uma ordem que não é jurídica no sentido estatal, mas é a ordem normativa que se desenvolve, por exemplo, no interior de uma casa. Tá? Aí, em relação a cada uma dessas palavras, nós podemos trazer outras relações derivadas, né? Então, a ideia de segurança, ela indica a ideia de ordem. E a violação de uma ordem, ela decorre da percepção do que é uma nulidade. Então, podemos até dizer que a nulidade é esse elo, é esse encaixe entre uma garantia fundante, por exemplo, a segurança, e a ordem jurídico positiva. Então, tenho aí uma relação de justificação. Quanto ao direito positivo, nós precisamos também de amarras, e essa amarra está no texto. E aqui nós citamos alguns autores, né, como, por exemplo, o Gregório Robles. A amarra do texto, gente, na verdade é o seguinte: o texto é o ponto de partida, mas o texto também deve ser o ponto de chegada. Essa é a dica, assim, parece uma dica de ouro, porque você pode ter várias questões em relação ao texto para dizer qual o sentido dele. Então, uma dessas questões é que o texto é uma forma de manifestação jurídica, né? Então, por intermédio do texto, podemos dizer, olha, é por ali que o direito se manifesta. Então, o primeiro ponto de partida, né? Por outro lado, eu posso dizer que a essência do direito é o próprio texto, né? Então, assim, não é direito que não estiver no texto. Então, se o direito se manifesta a partir dele, ele também não pode reconhecer o que não estiver embutido nele. Isso quer dizer que existem vários sentidos do texto, mas nunca nós devemos extrair um sentido que está fora do texto. Tá? E a outra, pessoal, é que o direito existe enquanto algo documentado, escrito. Isso você pode exemplificar com o tribunal do júri. As nulidades no júri, elas só podem ser reconhecidas pelo tribunal de segunda instância se elas forem alegadas e documentadas. Então, esses detalhes, eles acabam indicando um percurso, né? Então, para afirmar que existe, por exemplo, o princípio ele tem que partir de um texto. Seja um texto completo, seja ele fragmento de texto. Né? Então, você pode fazer relações de fragmento, mas não pode ser uma relação absolutamente arbitrária. Existe sempre um arbítrio na hora de você formar os significados. Isso é próprio da ação de interpretar. Mas, como eu disse, essas relações elas precisam encontrar enlaces, justificativas, elos. E esses elos estão geralmente relacionados à ideia de proporção, à ideia grega de justa medida, tá? Essa é a ideia bacana, né, que você pode justificar. Mas qual a importância disso tudo para o nosso dia a dia? Né? Qual a importância, pessoal? Quem tiver dúvida aí, a gente já está próximo aqui de encerrar, podem anotar a dúvida aqui nos comentários, né? Eu estou acompanhando os comentários aqui do Instagram, tá?
Obrigado pela presença aqui. Tá bem legal. Então, qual que é, gente, a importância disso aí? Tá? Então, por exemplo, em relação a alguns princípios, né, como igualdade, como, por exemplo, o princípio da igualdade, da isonomia processual, princípio do devido processo legal, você percebe que isso deve estar, ainda que não de maneira explícita, falando exatamente desses nomes, no texto da legislação. Então, aqui, nós fazemos menção, por exemplo, às intimações eletrônicas. As intimações eletrônicas, elas só são válidas se, primeiro, atenderem o padrão legal, e se esse padrão legal não afetar, não prejudicar a ideia de defesa. Mas a defesa não é uma simples defesa, é uma defesa ampla, tá? Uma ampla defesa, né? Então, aqui é um dos casos concretos que nós citamos, né, do STJ e do STF, mas sem antes mencionar um problema da jurisprudência em relação à nulidade. O nosso curso é o único que trata a nulidade como um padrão central, né? Geralmente a nulidade, a nosso ver, ela tem sido estudada de maneira curta, né, nos cursos de processo penal. Capítulos mais curtos, às vezes até de uma maneira bem abreviada, talvez pela dificuldade do tema, mas acaba que é um motivo de baixa compreensão da nossa disciplina. Se você foge da nulidade, a coisa fica um pouco perdida, né? Porque se você não sabe o que é indevido, como é que você vai falar o que é devido, né? Como se tudo fosse devido. Então, a crítica que a gente coloca assim de maneira bem crucial no nosso livro é que a nulidade precisa ser capitulada no início de um código. E a nulidade é eixo central, e que nós não podemos deixar de lado. Ou seja, ela é realmente um elo de compreensão entre as garantias e o direito positivo. E a crítica recai sobre o fenômeno da relativização das nulidades processuais. Relativizar nulidade absoluta é um contrassenso, né? As nulidades absolutas, eu vejo assim, alguns autores até que falam, olha, a nulidade absoluta, ela tem um prejuízo presumido, mas ele admite justificativa para você manter um ato que é viciado com tal gravidade. Ora, nós só podemos deixar de invalidar um ato viciado com nulidade absoluta se ele prestigiar uma garantia fundamental do acusado, porque, afinal, a forma processual ela é estipulada em favor da liberdade. Então, se você se afasta da forma para conferir mais liberdade, isso é possível. O que não é possível é o inverso, né? Então, gente, essa é a nossa fundamentação para hoje, né? Eu queria saber se vocês têm dúvida, tá? Aqueles amigos que tiverem dúvida podem colocar aí, anotar nos comentários, ou coloca lá no YouTube. Lá no YouTube escreve lá, né, nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo. Deixa lá um like no vídeo, aproveita para curtir os vídeos e assistir todos os vídeos, deixa os comentários e eu sempre vou responder as dúvidas de vocês, tá joia? E eu quero convidá-los já para a live de hoje com o Alexandre Moraes da Rosa, às 19 horas. Também quero reiterar o convite para amanhã. Não esqueçam que amanhã tem live do curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito, né, que conta com o apoio da editora Noesis, tá certo? E agradecer demais a presença de todos, a participação, deixar um imenso abraço a vocês, tá? Em uma semana de muita luz para todos nós, viu? Um beijo grande. Dá tempo ainda de tomar uma aguinha. O café já foi, né? Mas hoje à noite, então, 19 horas, o café vai ser com o Alexandre Moraes da Rosa, tá joia, pessoal? Obrigado aí, um abração. Vou fechando, tá? Valeu, pessoal. Tô vendo aqui os comentários, obrigado, viu? Um abraço.